Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor. E todos choravam e se lamentavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ele logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas eles lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Amém? Pode se assentar, glorificando, exaltando, engrandecendo ao único que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se nós fôssemos embora agora, eu garanto que já ia alimentado. Deus já tem falado grandiosamente nesta noite. E Deus tem falado de intimidade. Deus tem falado de um evangelho que não é fácil. Deus tem falado de um evangelho de sofrimento. Um evangelho de dores. Um evangelho ao qual nós temos que lutar para conseguir. E a palavra ao qual o Senhor me revelou nessa noite também não é diferente. A palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração, ali quando o pastor William e o Diego me ligaram, e eu fui pedir uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu este capítulo de Lucas, o capítulo 8. E Jesus, ele estava falando com o povo sobre o Evangelho. Ele estava ensinando. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele andava ali curando, operando milagres, prodígios e maravilhas. A palavra no versículo 7, no capítulo 7, vai nos falar que Jesus, ele passou pela porta de Naim, ele tinha ressuscitado um morto, o filho de uma viúva. Jesus, ele vinha operando prodígios, milagres e maravilhas. Ele tinha curado também o servo de um centurião. E Jesus, continuando por seu caminho, a palavra do Senhor diz que um dos chefes das sinagogas, um dos fariseus, chamou a Jesus para que Jesus fosse à tua casa. A palavra diz que Jesus foi até lá. O povo não soube receber bem, mas uma mulher que era pecadora, ela foi e quebrou um vidro de bálsamo, derramou aos pés de Jesus, secou com o seu cabelo. A palavra do Senhor diz que Jesus ali, ele olha para ela e fala: mulher, está perdoado os seus pecados. Vá, a tua fé te salvou. E Jesus, ele continua ensinando aquele povo. A palavra diz que Jesus, ele continua indo a caminho. E ele se assenta para começar a ensinar o povo. E ele começa justamente ensinando o povo sobre a lei da semeadura que já foi falada aqui nesta noite. Ele começa ensinando o povo que a palavra de Deus, ela é comparada ao semeador. Ele diz, ele chega ao povo e fala assim, que o semeador, ele saiu a semear. E quando ele sai a semear, umas sementes caem no meio do caminho. E vêm os pássaros e a comem. Outras sementes caem no meio de pedras. E por não ter raiz, elas morrem. Outras sementes caem ao meio do espinho. E conforme os espinhos vão apertando, elas morrem e não nascem. Mas outras sementes caem em terra fértil. E essas que caem em terra fértil produzem umas 30 por 1, outras 60 por 1 e outras 100 por 1. E um dos seus discípulos vai olhar para Jesus e vai falar assim: Senhor, nos explica sobre essa parábola, porque nós não entendemos. E Jesus diz: eu falo justamente em parábolas para que nem todos entendam, para que aqueles que têm olhos vendo não enxerguem, aqueles que têm ouvido ouvindo não escutem, não ouçam, não entendam. Mas a vocês eu vou decifrar essa palavra.
Jesus ele diz assim, que a parábola do semeador quis dizer justamente sobre o Evangelho e sobre em qual lugar ele estava sendo plantado. A palavra do Senhor diz, Jesus ele disse assim, aquela semente que cai no meio do caminho e vem os pássaros e come, é semelhante à semente que é plantada. E o povo até se alegra no começo, mas logo vem o diabo e toma a felicidade e afasta a pessoa. A pessoa não consegue prosseguir. Jesus ele vai ensinar mais e vai falar sobre o que ele falou sobre a que cai nas pedras. E ele continua falando assim, as que caem na pedra é semelhantemente aqueles que recebem a palavra até com alegria e começam a ir, mas vem no meio da tribulação e eles não conseguem continuar. Jesus ele vai continuar falando sobre as dos espinhos, e ele diz, aquelas que caem no meio dos espinhos, é como se fosse aquele povo que está indo para a igreja. Ele recebeu a palavra e ele começa a ter o crescimento, mas no meio do caminho vem as provas, vem a luta, vem os espinhos, e por não ter uma raiz fortificada, eles acabam se perdendo. Mas a semente que cai em terra fértil é aquele que passa pelo meio da tribulação, é aquele que passa pelo meio da luta, é aquele ao qual o espinho vem e cutuca, aperta, sangra, mas não morre. É aquele que toma pancada, mas reconhece que sem Cristo não tem caminho, que sem Cristo nós não somos nada. Esse é aquele que produz 30 por 1, é aquele que produz 60 por 1 e aquele que produz 100 por 1. Eu creio que nesta noite nós estamos aqui falando com terra fértil. Eu creio que da mesma forma que eu sou terra fértil e estou acostumado a tomar pancada da vida, porque não é fácil você pregar um evangelho que vem ao contrário daquilo que você prega. Não é fácil você querer justificar o evangelho e falar que Jesus ele cura, ele liberta, ele salva, quando na sua vida é diferente, quando no meio dos teus acontece diferente. Mas mesmo assim nós continuamos firmes no caminho, nós continuamos progredindo e salvando almas para o reino de Deus. E Jesus ele continua ensinando e falando mais um pouco sobre, agora ele vai falar sobre a candeia. Ele vai falar que ele não acende uma candeia para jogar debaixo de uma cama. Ele não acende uma candeia para esconder ela de ninguém. Ele acende uma candeia para colocar ela em lugares altos. Para quê? Para que ilumine toda a casa. A palavra do Senhor diz que a parábola da candeia vai se comparar a nós. Quando Jesus ele nos enche, não é para nós escondermos, ele nos enche é para que nós derramamos a nossa unção sobre a vida daqueles que necessitam. Jesus ele te enche, ele te prepara, ele te leva para um lugar para que você possa ganhar almas para o reino do céu. É esse o intuito do Evangelho. O Evangelho sem salvação, o Evangelho sem ganho de almas não é Evangelho, é balela. É balela, é fraqueza. O mais interessante é que Jesus ele está ensinando este povo, e logo quando ele ensina este povo, chega um dos seus discípulos e fala assim: Ei Jesus, a tua família está à minha porta, está te esperando. E Jesus ele já começa a nos ensinar que nem todos aqueles que nós nascemos, nem todos aqueles que têm o nosso círculo sanguíneo é nossa família. Jesus ele já começa a nos ensinar que nós não devemos confiar em todos aqueles que têm o nosso tipo sanguíneo. Não. Jesus ele fala que a família dele é aquele que segue a ordem dele. A família dele é aquele que faz a vontade do Pai dele. Não aqueles que estavam lá fora. Ele disse para os discípulos: quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade e o querer do meu Pai. Esses são a minha família. Porque muitas das vezes nós dependemos da família, e quantas das vezes nós tomamos pancada é da família mesmo. Quantas das vezes nós ouvimos um não, quando nós precisamos de uma mãe, de um pai, de um irmão, e vem um amigo que nós não esperamos
que levanta e estende a mão para a gente. E Jesus ele vai continuar nos ensinando sobre isso. Daí quando Jesus ele termina de ensinar os seus discípulos sobre isso, ele cata e fala para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Entenda que Jesus ele entra no barco agora com os seus discípulos. E ele diz: vamos atravessar para o outro lado. Mas Jesus ele entra no barco e a palavra vai nos dizer que Jesus ele deita e dorme. Jesus ele dorme no meio do barco. Mas enquanto ele está dormindo, os discípulos estão navegando no meio do mar. Enquanto eles estão navegando no meio do mar, a palavra diz que vem um vento e o vento é contrário. Por quê? Porque a vida do cristão ela não é fácil. Geralmente você vai se deparar com o vento ao contrário. Geralmente você vai se deparar com provas, com lutas, tudo vindo batendo de frente ao contrário. A ponto de chegar um dos seus discípulos, a saber, Pedro, olha para Jesus e fala assim: mestre, você não se importa que nós morremos? E Jesus olha para eles e diz: por que esse desespero? Por que essa angústia? Jesus simplesmente levanta, olha para o vento e fala assim: vento, se cala. Em tempestade aquieta-se. E no mesmo instante o vento cessa, no mesmo instante a água se acalma. Entenda uma coisa: independente de como está o teu barco, independente de como está a tua luta, independente de como está a tua prova, se foi Jesus que mandou que você entrasse naquela prova, e Jesus falou: vamos atravessar do outro lado, somente confia. Porque se ele está no barco, independente da tempestade, independente do tamanho da luta, ele é fiel para acalmar, ele é fiel para acabar. A palavra diz que ele faz os discípulos passar por toda aquela luta, por toda aquela prova, para salvar uma alma. O interessante é que foi para salvar uma alma. Jesus ele não faz que os discípulos passem por aquela luta para chegar do outro lado e os discípulos se aparecerem. Ele não faz os discípulos atravessarem para chegar do outro lado e colocar os discípulos em cima de um pedestal e falar assim: vocês são vencedores, olha aqui, todo mundo vai ver a sua vitória, todo mundo vai ver que você conseguiu. Não, Jesus ele faz que os discípulos passem por aquela luta, atravessa aquele lado para ele simplesmente salvar uma alma. A palavra diz que quando eles chegam do outro lado, eles chegam lá e tem um homem que está atormentando toda a cidade. Tem um homem que a palavra diz que andava no meio dos sepulcros, comendo os cadáveres, atormentando toda a cidade, não deixando ninguém dormir, perseguindo um e outro. A palavra diz que quando Jesus ele desce do barco, este homem ele vem de encontro e se prostra a Jesus. E imediatamente ele pergunta: o que temos contigo, ó Filho de Deus? Jesus na mesma hora, e é a única vez que a Bíblia vai relatar que Jesus ele interroga algum demônio, foi essa. Jesus só pergunta essa única vez: qual é o teu nome? E eles dizem: Legião, porque somos muitos. E na mesma hora eles pedem para Jesus: não nos mande para o abismo. E Jesus permite que eles entrem dentro do porco e é jogado no lago. A palavra diz que na mesma hora em que Jesus liberta o endemoniado reconhece que Jesus é Filho de Deus. O mais interessante é que o endemoniado vai querer servir a Jesus. O povo daquela cidade não, mas o endemoniado vai querer servir a Jesus, vai querer seguir a Jesus. Ele pede para Jesus: mestre, deixa que eu vá contigo para onde tu for. E Jesus olha para ele e fala: não, eu tenho um plano maior para você. Eu tenho algo maior para você. Fica aqui e anuncia tudo o que foi feito na tua vida.
confio ali na palavra, no que diz, que Jesus ele levanta aquele homem como o primeiro pregador de Nazaré. Ele chega para aquele homem e fala: fica aqui e anuncia para o povo o que foi feito na tua vida, o que Deus fez na tua vida. E Jesus ele cata os seus discípulos e volta. Agora ele volta. E quando ele chega do outro lado, uma grande multidão começa a apertar ele de novo. Por quê? Porque uma grande multidão seguia Jesus para ouvir a palavra. Porque o povo estava acostumado com uma palavra, o povo estava acostumado com uma religiosidade, o povo estava acostumado com os costumes, com os dogmas da época. Mas Jesus ele vinha pregando um evangelho diferente. Jesus ele vinha pregando coisas do reino de Deus ao qual aquele povo não conhecia. Jesus ele não vinha pregando costumes, ele não vinha pregando doutrina, ele vinha pregando coisas do reino, ele vinha pregando a salvação ao qual aquele povo não conhecia. E uma grande multidão seguia Cristo por conta da palavra. A ponto de que uma multidão vinha seguindo, e a palavra do Senhor diz que de repente um dos chefes da sinagoga se prostra diante dele. Mas espera aí, não era o povo que era da sinagoga, não era justamente os fariseus que eram contra Jesus. Não eram os fariseus que queriam acabar com esse evangelho. Não eram os fariseus que queriam acabar com essa nova doutrina que vinha sendo lançada. Mas a palavra diz que um dos sacerdotes agora se prostra diante de Jesus. E por que ele se prostra? Porque a palavra do Senhor diz que a filha dele estava enferma de morte. Entenda uma coisa: não adianta querer ser, não adianta querer ser mais do que os outros, não adianta se achar que está no nível mais alto. Deus ele tem a ferramenta certa para te apertar. Deus ele sabe aonde ele toca para fazer você se humilhar perante a ele. Aquele homem era sumo sacerdote, mas diante do Senhor ele teve que prostrar o joelho por conta de uma enfermidade ao qual Deus levou a filha dele. A palavra diz que aquele homem, por nome de Jairo, ele se prostra diante de Jesus e fala assim: Senhor, a minha filha está acometida de uma enfermidade. Vamos comigo até a minha casa para o Senhor orar por ela. Entenda que se fosse eu e você, se fosse algum de nós carnal, nesse mesmo momento, nós íamos falar assim: ué, não foi esse daí que tentou me matar? Não é esse que vem me perseguindo? Não é esse que vem falando no meu nome? Agora é problema dele, deixa ele com a filha dele lá, deixa que a filha dele morra. Mas nós estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando daquele que é dono da vida e da morte. Jesus, no mesmo instante, ele olha para aquele homem e ele fala assim: vamos até tua casa. Jesus ele não se importa com a condição daquele homem, e ele não se importa com o que o povo diz. Ele fala: vamos até sua casa já. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus ele sai de encontro à casa de quem? De Jairo. Ele sai a caminho da casa de Jairo. Para quê? Para curar uma menina de 12 anos que havia sofrendo de uma enfermidade. E eu fico imaginando, eu fico me conjecturando a dor de Jairo, porque eu tenho uma filha de 12 anos de idade. Eu tenho minhas filhas pequenas. Estão todos ali. E se algum deles fica doente, eu sei o desespero que eu fico para socorrer. Eu fico imaginando a dor que aquele pai estava sentindo, porque a palavra diz que ele só tinha uma filha. Era uma filha única de Jairo que estava acometida de uma enfermidade de morte. A ponto daquele homem se humilhar, a ponto daquele homem esquecer que o povo podia expulsar ele da sinagoga, o povo podia tirar ele do clã dos fariseus, o povo podia tirar todos os cargos dele e não impedir ele de entrar na sinagoga de novo. Mas mesmo assim ele se humilhou perante a Jesus para que a filha dele fosse salva. E Jesus ele está indo de encontro à filha de Jairo.
A palavra do Senhor diz que ele está indo e tem uma grande multidão seguindo, porque por onde Jesus passava acontecia milagre. Aonde Jesus passava era coxo se levantando, era cego enxergando, era mudo voltando a falar. Aonde Jesus passava, como nós lemos no capítulo 7, até morto ressuscitava. Então até eu que sou mais novo, se Jesus passasse por aqui, eu estaria seguindo ele. Aquela multidão estava seguindo a Jesus, e a palavra diz que enquanto a multidão estava seguindo a Jesus, ele está andando apertado ali no meio da multidão com os seus discípulos, mas de repente ele olha para um lado e fala assim: quem me tocou? Jesus ele faz uma pergunta, ele fala: quem me tocou? A ponto dos seus discípulos olharem para ele e falar: mestre, como assim quem te tocou? Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, uma grande multidão te aperta, uma grande multidão te segue, e o Senhor me pergunta: quem te tocou? Daí Jesus olha e fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Mas entenda que tocaram nele, mas não foi de qualquer forma. Tocaram nele de uma forma diferente. E daí de repente, Jesus ele olha e fala assim: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Mas nós lendo o contexto, nós vamos entender o que estava acontecendo. A palavra do Senhor diz que enquanto se passavam, Hélio, 12 anos daquela criança crescendo, enquanto uma mãe teve uma alegria de estar dando à luz a uma criança, e a criança começou a crescer. E como é gostoso ver uma criança crescer dentro de casa. Como é bom você ver os primeiros passos da criança, ouvir a primeira palavra da criança, ver a criança aprontando ali no começo, ver ela correndo de um lado para o outro. Como a gente se preocupa quando aquela criança cai. É uma alegria tremenda. Enquanto Jairo estava sofrendo porque passavam-se 12 anos de alegria que ele tinha aquela menina, uma família estava vivendo o inverso. A palavra diz que nos usos dos costumes judaicos, uma mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela não podia ficar dentro de casa. Quando ela estava no seu período menstrual, ela era separada a um canto fora de casa, onde ela ficava ali por uma semana, 7 dias, 5 dias, enquanto estava o seu fluxo de sangue rolando. A mulher ficava fora de casa porque ela não podia tocar no seu esposo, ela não podia tocar nos seus filhos, porque ela era considerada impura. Ela era considerada impura, então ela tinha que ficar ali. Mas se alguém, a palavra do Senhor diz que se alguém, por um acaso, fosse adentrar aonde aquela mulher estava, aquela mulher ela tinha um sino na mão, ao qual ela balançava fazendo barulho, mostrando para o povo que ela estava impura e que ninguém podia se aproximar dela. Por quê? Porque ela era impura. Ela estava no seu período menstrual, no seu período que sangrava. O mais interessante é que a palavra vai dizer que o mesmo período em que Jairo, a sua esposa, estavam felizes ali criando a tua filha, era o mesmo período que essa mulher vinha sofrendo fora de casa. Era o mesmo período que essa mãe de família agora não podia tocar no seu marido. Essa mãe de família ela não podia tocar nos seus filhos. Essa mãe de família ela não podia adentrar para dentro de casa, a ponto de dizer que essa mulher gastou tudo o que tinha com a medicina. Tudo que ela tinha com a medicina ela gastou, mas não adiantou de nada. Nada curava a enfermidade daquela mulher. A palavra diz que aquela mulher ela sofria de uma hemorragia contínua. Era uma hemorragia contínua, dia e noite, 12 anos, um ano após outro. Imagina o que é você 12 anos sofrendo, sem poder ver os seus parentes.
E não porque você não queria, era porque você não podia. 12 anos você passando por algum lugar, se você precisasse ir no mercado, você tinha que balançar o sino e falar assim: eu sou impura, não toca ninguém em mim, dá licença para mim passar, porque eu estou passando e eu estou impura. Imagina a humilhação que aquela mulher vinha passando, imagina o sofrimento daquela mulher durante 12 anos. Foram 12 anos de sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela ouve que Jesus agora está passando pela cidade. Imagina, meu pastor, aquela mulher estava sofrendo durante 12 anos, mas agora Jesus ele vem passando pela cidade e ela resolve ter uma ideia. Ela vê que o sumo sacerdote está se prostrando diante dele. E aquela mulher, ela olha, ela imagina assim, a Bíblia não diz, mas eu imagino que ela pensa assim: ei, este homem tem alguma coisa de diferente. Se o sumo sacerdote, se o sacerdote está se prostrando a ele, é porque ele é alguém especial. Se nós formos voltar lá atrás no livro de Deuteronômio, nós vamos entender que as vestes sacerdotais são diferentes, e que um sumo sacerdote, ele usa uma veste íntima chamada orla por debaixo da veste sacerdotal. Isso indicava que ele era um sumo sacerdote. Algumas versões vão dizer que aquela mulher ela toca por trás, mas outras versões vão dizer que aquela mulher ela toca na orla de Cristo. Aquela mulher, ela reconhece que Cristo é sumo sacerdote. Aquela mulher, ela vem por detrás, enquanto a multidão está querendo se aparecer, enquanto a multidão está querendo apertar Jesus e vir pela frente, se aparecendo para Cristo, dizendo: ei Jesus, eu estou aqui, ei Jesus, eu estou aqui. Aquela mulher, ela vem por baixo quietinha, ela vem por detrás quietinha, mansinha, gateando, e ela toca na orla. A palavra diz que no mesmo instante que ela toca na orla, a enfermidade dela é curada. Ei, eu não sei o que Cristo quer dizer aqui, eu não sei porque Ele está levando para esse caminho, mas Jesus está falando pela minha boca. Não importa quanto tempo você está no meio desse sofrimento, não importa quanto tempo você está no meio da luta, toca Jesus nessa noite, que Ele é fiel para curar a tua enfermidade. Toca Jesus de uma forma diferente nesta noite. Não tenta vir por cima, não, vai por baixo mesmo, se humilha perante a Ele, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham perante o Senhor serão exaltados. Aquela mulher, ela se humilha a ponto dela tocar pela orla, e Jesus olha e fala assim: alguém me tocou, mas me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. E quando Jesus vai saber, aquela mulher, ela está quietinha lá, jogada no chão, com medo. Jesus olha para ela e fala assim: filha, perdoados estão os teus pecados. Vá em paz, porque a tua fé te salvou. Glória a Deus. E Jesus, ele continua agora caminhando de encontro a quem? A filha de Jairo. Jesus, ele continua indo para a casa de Jairo, ao encontro da filha de Jairo. Mas quando ele está chegando próximo, e é assim na minha e na tua vida, quantas vezes nós não ouvimos isso? Quantas vezes que Jesus está chegando próximo do nosso milagre? Quantas vezes que nós se aproximamos de Cristo e estamos vendo que está chegando próxima a hora da nossa bênção, vem um e fala assim: ei, não incomoda mais o mestre, não ora mais não, porque os teus planos já morreram, os teus projetos já morreram, não vai mais acontecer, não vai mais dar certo, não tem mais solução. Do mesmo jeito chegou um dos servos de Jairo e fala assim: ei Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque tua filha está morta, a tua filha já é morta. A Bíblia não diz, mas eu creio que naquela hora Jairo começou um pranto, porque eu sou pai.
Eu sou pai, a maioria aqui é pai e mãe. Todo mundo sabe a dor de um filho, quando o filho está doente. Imagina alguém chegar para você e falar: não incomoda mais não, não ora mais não, não clama mais não, porque teu filho está morto, a tua filha já morreu. Mas Jesus, na mesma hora, ele olha para Jairo e fala assim: ei Jairo, somente crê, a tua filha não está morta, tua filha somente dorme. E a palavra diz que Jesus, ele continua com Jairo caminhando, mesmo o povo dizendo que não vai dar certo. Entenda uma coisa, que mesmo o povo dizendo que os teus projetos morreram, mesmo o povo dizendo que não vai dar certo na tua vida, mesmo o povo dizendo que não tem mais solução, se você crê, Jesus, ele continua caminhando contigo de encontro ao teu projeto. Jesus, ele continua caminhando contigo de encontro à tua luta, à tua vitória. Jesus agora ele vai entrar dentro da casa de Jairo. E quando ele entra dentro da casa de Jairo, a Bíblia relata que o povo começa a rir. O povo começa a rir dele. E quantas das vezes não é assim na minha e na tua vida? Quantas das vezes nós estamos lá, o povo está dizendo, não vai mais dar certo, já morreu, e nós estamos acreditando em Cristo e o povo está rindo lá. Deixa aquele louco lá, está pensando que Deus vai dar solução. Deixa aquele louco lá, ó, está pensando que Deus vai resolver a situação dele. Não tem mais solução, não tem mais jeito. E o povo começou a rir. A palavra diz que o povo ria, mas Jesus, quando ele entrou dentro de casa, Jesus ele olhou e falou assim: vamos acabar com essa multidão. Tira aquela multidão que não acredita nos teus sonhos. Tira toda a multidão que não acredita no teu projeto. Todos aqueles que estão torcendo contra, tira de dentro da tua vida. A palavra diz que Jesus pegou somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e adentrou para dentro da casa. Fechou as portas. Porque tem milagre na minha e na tua vida, que nós não precisamos dos outros, nós não precisamos do mundo. A única coisa que a gente precisa é de Cristo. A palavra diz que Cristo ele adentra dentro da casa agora. Ele olha para a menina morta em cima da cama. Mas quando ele olha para aquela menina morta em cima da cama, ele fala assim: menina, a ti te digo, levanta. Ele pega pela mão da menina, entrega na mão do pai e da mãe e fala assim: agora alimenta. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: os seus planos, os seus projetos, todos aqueles sonhos que disseram para você que estava terminado, tudo aquilo que disseram que tinha morrido na tua vida, Jesus nessa noite está te dizendo: levanta. Ele está entregando na tua mão e está falando para você: toma, continua alimentando, continua investindo no projeto, continua sonhando, porque Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez na tua vida, amém? Assim eu louvo e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Diego, vem louvar.